Olá, bom dia. Ricardo Peixe nasceu no Porto numa família humilde. Sendo um aluno acima da média, passou com facilidade por todos os graus de instrução, ingressando em 1998 no curso de Gestão na Faculdade de Economia do Porto. Aos 15 anos teve o seu primeiro emprego de verão. Na maioria das empresas por onde passou, desempenhou funções comerciais ou atendimento ao público. Após ter terminado a sua licenciatura, começou lentamente a chegar a funções na área de gestão, liderança, estratégia e planeamento. Neste momento, exerce a maioria da sua atividade através da Life Training, contando com inúmeras horas de formação e coaching a variedíssimas empresas de diversas áreas, bem como eventos ao público em geral e sessões de GT Coaching. Só em 2010 inspirou mais de 7.000 pessoas e surpreendeu no Life Energy 2010 com a sua performance fantástica. Ricardo Peixe. Antes de mais, muito bom dia! Sabem que eu fiquei mesmo muito contente. Primeiro com o feedback. É uma coisa que eu gosto, é de feedback. Depois fiquei muito contente quando me convidaram para estar aqui nestas jornadas de marketing, porque disse, eu vou falar com principalmente pessoas que são estudantes, estão a estudar marketing, logo devem ser pessoas com muita energia, pessoas que gostam de se divertir. Quem é que gosta de se divertir? Só para ter uma ideia. Quem é que não gosta de se divertir? Ok, bom, obrigado. Portanto, estas pessoas, quando eu disser o primeiro bom dia, vão-me responder logo com um bom dia avassalador, principalmente depois do coffee break. Ora, não foi bem isto que aconteceu, pois não. Ao longo da minha pequena intervenção, nós vamos ter várias segundas oportunidades de causar uma ótima primeira impressão. Então, muito bom dia! Bom dia! Agora a sério, agora já parece que estou nos cabos, sim senhor, muito bem. Eu não fui estudante cá, fui estudante em alguns sítios, um deles muito próximo daqui na Faculdade de Economia, e sempre tive muito apreço por pessoas, principalmente como as que estão aqui hoje. E eu vou explicar porquê. O facto de eu gostar de contactar com este tipo de público. A maior parte das pessoas aqui, presumo eu que esteja... Quem é que está, só para ter uma ideia, quem é que está numa escola, instituto, faculdade? Quem é que frequenta normalmente uma escola, um instituto, uma faculdade? Ok. Quem é que já não estuda? Quem é que já não estuda? Ok, houve algumas das mesmas pessoas que levantarem o braço. E não pareciam professores. E eu tenho um grande apreço por lidar com este tipo de pessoas que, principalmente estudantes ou pessoas que trabalham, que retiram do seu tempo para virem a um evento como este, a umas jornadas de marketing, a umas conferências, ou umas palestras. E isso para mim é importante, porque aquilo que estas pessoas me estão a dizer é que o bem mais valioso que elas têm, que é o seu tempo, o seu foco, a sua atenção, a sua concentração, elas decidiram dedicá-lo a contactar com outras pessoas por forma a conseguirem aprender mais alguma coisa, retirar alguma ferramenta, crescer. Neste momento, na nossa situação económica atual no país, que alguns dizem que é de crise, outros dizem que é de muita crise, outros dizem que é de enorme crise, e há um ou dois que dizem que é de oportunidade. Nesta situação económica atual, e eu acho, a minha crença é que isto é a diferença que faz a diferença. Esta vontade de crescer, esta vontade de aprender, é aquilo que transforma pessoas normais a curto prazo, médio prazo ou a longo prazo em campeões, em vencedores, em pessoas que chegam mais longe nas empresas. E da minha experiência, ao lidar com aquelas pessoas todas que ouviram falar há bocado, eu tenho encontrado muitas, mas mesmo muitas pessoas da área do marketing, do escape, em muitas empresas, em muitos departamentos de marketing. Posso dizer que pessoas do marketing, aquelas que eu tenho contactado mais, principalmente, são daqui do escape e não de outras organizações. E acho que por isso merecem uma salva de palmas. Ora, então, muito bem, eu hoje venho falar de algo fantástico que se chama a energia no marketing. Quando me convidaram para falar aqui um bocadinho, para ter esta pequena intervenção, eu pensei, qual é daquilo que eu normalmente faço, o que é que eu posso trazer de novo às pessoas? O que é que eu posso acrescentar algum valor a estas pessoas? Eu não sou especialista em marketing, eu sou coach e sou trainer. Aliás, quanto mais eu leio, eu estudo sobre marketing, mais percebo que mais há para saber. O que é engraçado numa disciplina que tem mais ou menos 70 anos. Em mais ou menos 70 anos, quanto mais se sabe, quanto mais se lê, quanto mais se estuda, quanto mais conferências se vai, quanto mais jornadas, mais se percebe que ainda há mais lá fora. Porque a vantagem desta disciplina, a vantagem desta área de conhecimento é que está em quase constante mutação.
é para mim uma das poucas áreas que eu vejo que consegue acompanhar a mutação que o mundo está a ter. E às vezes é ela a precursora dessa mudança no mundo, a precursora desses hábitos. Portanto, é mesmo muito interessante. Eu não sou especialista em marketing, eu trabalho com coaching, trabalho com comportamento humano, trabalho com formação de alta performance, trabalho com neuroestratégia, programação neurolinguística e todas estas palavras que, tendo o neuro no meio, nos fazem parecer logo mais inteligentes, não é? Se alguma vez quiserem impressionar um professor na oral, então se usarem óculos, isto é fantástico. Mexem só assim um bocadinho nos óculos e dizem, neuroestratégia, sobre isso comenta aqui. Estão saves, porque a partir daí não há pergunta nenhuma que eles possam fazer. Ora, tudo isto nos dá um bocadinho daquilo que eu acredito que é, quando eu olho para empresas que estão a ter sucesso, quando eu olho para pessoas que estão a ter sucesso, quando eu olho para pessoas que estão a utilizar marketing pessoal, e nós vamos ter aqui palestrantes a falarem de marketing pessoal e de branding pessoal, quando eu vejo empresas a trabalharem nas redes sociais, vejo que todas elas, as que estão a ter mais sucesso, têm uma certa energia. O que é isso da energia? A energia é algo que nos pode proporcionar o verdadeiro propósito final do marketing. O marketing, no fundo, aquilo que quer proporcionar às empresas é mais ou menos aquilo que um coach faz. Quem já tinha ouvido falar em coaching, só para ter noção? Okay? Quase toda a gente. Quem é que nunca tinha ouvido falar em coaching e acha que eu inventei a palavra agora? Não inventei, já existe mesmo. Ora, o coaching basicamente é uma forma de nós, posto da forma mais simples que eu conheço, é uma forma muito simples de nós transportarmos as pessoas do ponto A até ao ponto B. Ou seja, é uma forma de nós ajudarmos pessoas e organizações a definirem o sítio onde estão, a definirem as suas forças e as suas fraquezas. Empresarialmente, podia-se chamar a isto uma análise SWOT, ou seja, a definirem as suas forças, oportunidades, fraquezas, as suas ameaças, aquilo que está bem e aquilo que está mal, fazer uma análise inteligente da realidade. Ajuda as pessoas a definirem o seu ponto B, o sítio para onde querem ir, o futuro que querem criar, as coisas que querem ter. E ajuda depois as pessoas a fazerem esta transposição de A para B. Ou seja, a perceberem o que é que têm que fazer na prática, e sim, a palavra importante aqui é fazer. O que é que têm que fazer para chegarem do ponto A até ao ponto B. O coach ajuda, auxilia estas pessoas a encontrar vários caminhos, a selecionar qual é o melhor e a dar o apoio consistente para as pessoas chegarem de A para B. Ora, no fundo, aquilo que um coach quer produzir nas pessoas com quem está a trabalhar é mais ou menos aquilo que o marketing quer produzir, que é resultados. Certo? Enquanto, se alguém que está a estudar marketing ou comunicação empresarial ou algum dos outros cursos que estão aqui, achar que quando for para uma empresa não é isso que lhe vão pedir, está enganado. Não há outra forma de eu dizer. Sim, aquilo que nos vão pedir é resultados. Sempre. Ora, que resultados depois é a questão, não é? Os resultados podem ser bons ou ser maus. Todas as pessoas nas empresas estão a atingir resultados. Alguns estão a atingir resultados maus. Mas todas estão a ter resultados. Portanto, o marketing também pretende produzir resultados para uma empresa. Que tipo de resultados? Sei lá, pode ser a nível da imagem da empresa, pode ser da publicidade da empresa, pode ser dos 4 Ps, como é que se organiza o marketing mix dentro daquela empresa, pode ser simplesmente da função das redes sociais, ou nos blogs, ou na internet, ou em todas as outras vertentes. São variadíssimos resultados. Aquilo que, no fundo, nós percebemos é que o contacto que uma empresa tem com um cliente, individualmente, muitas vezes não vai sair muito fora do âmbito do comportamento humano no seu geral. Ou seja, as pessoas não se comportam de forma absurdamente diferente quando estão a lidar com uma empresa do que quando estão a lidar com uma pessoa individual. Isto vem pelo facto, principalmente, que quando elas lidam com uma empresa, raramente elas lidam com a organização. Por norma, elas lidam com uma pessoa que representa a empresa naquele momento. Ou seja, nós raramente, quando estamos a lidar com outras organizações, lidamos com a empresa no seu global. Há pouco estavam a falar das mensagens de telemóvel que recebiam ou dos mails a mais que recebíamos. Essa é a forma, às vezes, de nós lidarmos com a empresa no seu global. Porque quando nós estamos a falar com o vendedor, passamos a ter uma relação 1 para 1. Quando nós estamos a falar com um promotor, estamos a ter uma relação 1 para 1. Quando a marca às vezes faz uma campanha publicitária, muitas vezes ela está-nos a querer posicionar-se como se estivesse a falar no 1 para 1. Ora, aquilo que nós percebemos é que o resultado, no fundo, que todos os departamentos da empresa querem atingir é que o cliente adquira
aquele produto. Ou seja, todos nós, todos os departamentos vão ter pequeninas metas diferentes, pequeninos resultados diferentes que querem atingir. A produção tem um tipo de resultados, o desenvolvimento tem outro tipo de resultados, a concepção tem outro tipo de resultados, a gestão, a publicidade, o marketing. No fundo, todos eles servem para chegarmos ao propósito final, que é o cliente comprar o meu produto, certo? Faz sentido? Sim ou não? Se não fizer, a certa altura, digam-me, ponham o braço no ar, atirem um sapato, qualquer coisa. Eu tenho bons reflexos, eu desvio, não se preocupe. Ora, como é que isto funciona então? O que é que pode provocar, o que é que provoca que alguém compre o nosso produto ou não? Ou seja, para eu obter o resultado, pessoa comprar o meu produto, isso depende de quê, principalmente? Aquilo que nós vemos é, se eu for uma pessoa individual para produzir um determinado resultado na minha vida, e esse resultado, principalmente, depende do meu comportamento. Ou seja, a nível de comportamento humano, os resultados que eu estou a produzir na minha vida dependem principalmente daquilo que eu estou a fazer na minha vida. Isto não quer dizer que nós controlamos tudo à nossa volta. Aliás, eu sou da opinião que nós não controlamos nada à nossa volta. Ninguém controla o tempo, pois não, se está sol ou se está chuva. Ninguém controla as marés, ninguém controla a lua, ninguém controla o tempo do relógio, ninguém controla uma série de coisas, certo? Ninguém controla, por exemplo, se estamos na Madeira, temos uma empresa, está tudo a correr bem e vem uma enxurrada e aquilo acaba. Ninguém controla também, se estamos muito bem, jogamos 2 euros no Euromilhões e ficamos com 63 milhões. Ninguém controla isso. Ora, a questão aqui, quando nós dizemos que os nossos resultados são principalmente influenciados pelo nosso comportamento, tem a ver com nós não controlamos as situações à nossa volta, controlamos sim a nossa resposta a essas situações. Ou seja, numa mesma empresa, numa mesma área de negócio, num mesmo departamento, pode acontecer a mesma situação a todas as pessoas daquele departamento. E uma escolher ter um comportamento X ou outra um comportamento Y. Ou uma vai obter resultados Z, outra resultados F. A situação é a mesma, o comportamento das duas pessoas foi diferente. Ora, neste momento, no país onde nós vivemos, parece que quando olhamos para a comunicação social, isto é muito estranho. Porque parece que aquilo que os meios de comunicação social nos estão a transmitir é que o resultado a que Portugal chegou neste momento nada teve a ver com os comportamentos que teve durante os últimos 10 ou 15 ou 20 ou 30 anos. Não, isto foi uma coisa que aconteceu lá fora. Portugal andava a passear na rua e de repente vem um tipo que estava constipado com uma crise. Espirrou e um gajo apanhou. Aí, pá, que chatice, agora estou eu em crise. Nada teve a ver com aquilo que nós fizemos, não. Pelo contrário. Ora, ao analisarmos agora o nosso resultado, algumas pessoas já começam a dizer se calhar aquela coisa de nós todos os anos gastarmos mais 10% do que aquilo que produzimos pode ter influenciado. Uma mínima parte, não é nada de extraordinário, mas sim um bocadinho. Se calhar o facto das nossas empresas, o valor da dívida ser 150% do PIB, se calhar é capaz de ter alguma coisa a ver com... mas só um bocadinho. Na nossa vida pessoal funciona exatamente da mesma forma. Os nossos resultados, na sua grande esmagadora maioria, são influenciados pelo nosso comportamento ou resposta às situações que vão acontecendo na nossa vida. O marketing é uma disciplina que tem por base antecipar e saber essas respostas e esses acontecimentos. Um excelente marketeer é também aquele que, olhando para o mercado, antecipa o que é que vai acontecer e começa logo a responder antes daquilo ter acontecido, por forma a que o seu comportamento minore tudo aquilo que está a acontecer. Faz sentido até agora? É que para mim não, fiquei perdido. Ok, então, o que é que influencia o nosso comportamento? O que é que faz com que alguém se comporte da forma X ou da forma Y? O que é que faz com que eu, perante uma situação em que fui despedido, de repente decida entrar num caminho de depressão e álcool e dizer que isto não vale para nada e não arranjar mais trabalho? Ou decida, se fui despedido, tenho que melhorar as minhas capacidades, vou fazer mais um curso, vou fazer mais uma formação, vou procurar emprego de outra forma, vou fazer isto, etc., até conseguir encontrar um emprego novo. O que é que diferencia? O que é que faz com que umas pessoas façam uma coisa e outras façam outra? Ora, acredito que todos nós temos imensas respostas para isso, certo? A maior parte delas, coisas que estão fora do nosso controle. O ambiente onde a pessoa foi criada, o conjunto de valores e crenças que foram transmitidos, a sociedade onde a pessoa está inserida, etc, 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 etc. De uma forma muito básica,
a principal coisa que influencia o nosso comportamento é a forma como nós, nesse momento, nos estamos a sentir, ou o nosso estado emocional. Imaginem o seguinte, são líderes de uma empresa, têm uma equipa a vosso cargo, 5 pessoas ou 500 pessoas. Se os 500 trabalhadores que fazem parte da vossa equipa estiverem num estado emocional desmotivado, isso provavelmente vai ter um certo de comportamentos associados. Certo? Há uma série de comportamentos associados a este estado de desmotivado. Por exemplo, as pessoas vão chegar a horas ou atrasadas? A horas? Se calhar vão chegar um bocadinho mais atrasadas, não é? As pessoas vão estar muito sorridentes e com grande energia durante o seu dia ou assim mais cabisbaixos, assim com os ombrinhos para baixo e a falar um bocado à travinca. Não sei porquê, mas o meu personagem desmotivado fala sempre um bocadinho à travinca, não sei porquê. Eu conheço bastante travincas motivados, não percebo mesmo porquê. Ora, se estas 500 pessoas estiverem num estado emocional, por exemplo, alegre, o tipo de comportamentos que elas têm tendência a ter são diferentes, correto? Se calhar são pessoas mais interessadas em, quando aparece um problema, criarem uma solução. O nosso estado emocional, o ponto onde nós estamos, é altamente influenciador dos comportamentos que nós estamos a ter. Ora, algumas pessoas acham que esta questão das emoções ou do estado emocional também é uma coisa que se apanha como a crise, que nós não podemos influenciar nada. Aquilo que nós vemos as empresas a nível de publicidade e do marketing no seu geral, ou seja, da comunicação com o público no seu geral, é que as empresas que têm mais sucesso, ou pelo menos que nos últimos tempos têm tendência a produzir os melhores resultados, cada vez mais comunicam para o seu cliente, não a nível do resultado final que ele vai obter, nem a nível do comportamento que quer que ele tenha, mas a nível do estado emocional que pretende que ele obtenha. Há muito tempo que um anúncio da Coca-Cola pouco tem a ver com bebida, certo? Há muito tempo que um anúncio da Nike, eles às vezes nem sapatilhas mostram. Há muito tempo que um dos exemplos mais engraçados que eu conheço é o exemplo... Lembram-se como é que eram... Quem é que tem mais de 25 anos? Só para ter uma ideia. Ok, ainda tenho aqui algumas pessoas que se vão se lembrar disto. Lembram-se quando os anúncios dos detergentes de roupa eram todos iguais e faziam parte... E dentro desse anúncio ia ter um lençol que estava sujo e depois a pessoa ia estender o lençol e aquilo aparecia muito branco, certo? Portanto, todos os anúncios eram mais ou menos isto, não é? A pessoa dizia, quem é uma noda no meu lençol? Ia lavar, a máquina via-se, a máquina com o outro detergente e com o nosso detergente, e aquele lavava e o lençol ficava ainda mais encardido. E o outro nós dizíamos, uau, agora o meu lençol está branco. Ora, se repararem, a marca líder de mercado a nível de detergentes de roupa, há muito tempo que faz anúncios muito diferentes. Há muito tempo que os anúncios que faz é apelar às emoções, é bom sujar-se. É bom porque depois nós limpamos, não há mal. Mostra aos miúdos na lama e as coisas a caírem na toalha e as coisas todas a fazerem isso. Os nossos próprios anúncios institucionais sobre o turismo de Portugal, se tiverem a oportunidade de ver alguns dos vídeos promocionais que raramente passam cá no nosso país, porque são feitos para passar lá fora, para atrair pessoas ao nosso país, e esses anúncios, por norma, mostram um Portugal feito de emoções e não um Portugal só de sítios para visitar. Quanto mais uma marca conseguir comunicar com aquilo que é verdadeiramente importante com o seu cliente, com a sua emoção, mais haverá esta energia. A energia do marketing, a energia das nossas vidas é a forma como nós nos estamos a sentir. Quando nós nos estamos a sentir muito bem, nós normalmente tendemos a ter um estado com mais energia, comportamentos mais motivantes, mais motivadores, tendemos a produzir resultados diferentes. Quando nós estamos sem esta energia, ou estamos a ter alguns estados emocionais que não são aqueles que nós mais gostamos, a nossa energia, o nosso grau de comportamento e os nossos resultados tendem a começar a ficar um bocadinho piores. Pelo menos, no final do dia, quando eu faço a minha medição do dia foi bom ou mau, se a maior parte do meu dia eu passei com emoções que não são muito boas para mim, eu tendo a dizer, hoje não gostei muito. Ora, quanto mais as empresas conseguem perceber isso nos seus clientes e comunicar diretamente para esse core dos seus clientes, mais elas conseguem criar não só clientes ou consumidores, mas sim verdadeiros fãs. Quando nós conseguimos
alterar o estado emocional de um cliente, quando nós conseguimos passar-lhe verdadeiramente estas emoções, ele torna-se um verdadeiro fã. Porque as pessoas estão dispostas a dar muito dinheiro, mesmo que não o tenham, e estes últimos anos têm sido exemplo disso, estão dispostas a dar muito dinheiro, mesmo que não os tenham, a pessoas que, de alguma forma, alterem este estado emocional, consigam produzir esse impacto. Ora, as marcas já sabem disto há algum tempo. Já tendem a comunicar isto há algum tempo, de alguma forma. Qual é, por exemplo, a emoção que associam à Volvo? Quando pensam em Volvo, qual é a primeira palavra que vos vem à cabeça? 95% das pessoas diz segurança ou algo parecido com segurança. Porque durante anos, a emoção que a Volvo transmitia em todo o seu marketing era a emoção de os nossos carros podem não ser os mais bonitos, podem não ser os mais baratos e podem não ser aqueles que vão atrair mais miúdas. Mas são aqueles onde ninguém morre. Porque tem aqui umas barras de lado e em cima e em baixo e a estrutura. Isto pode capotar e a malta fica porreira. Vai estar sozinho no carro porque as miúdas não querem entrar lá dentro, mas de resto... Mas se tiverem um acidente, isto é impecável. Por outro lado, quando pensam em Ferrari, qual é a emoção que vos transmite? Qual é a primeira coisa que pensam? Por exemplo, velocidade. Não é? Há uma série de marcas, quando nós pensamos... Há pessoas que pensam em Ferrari e pensam assim, inveja. O que eu tenho é inveja das pessoas que têm um Ferrari. Não tenham, porque se tiverem essa inveja, nunca vão conseguir ter o Ferrari. Não, algumas marcas, por exemplo, nos automóveis, transmitem há muito tempo uma certa característica de velocidade, ou de design, ou de eleição, de serem marcas de topo. Tudo isso são diferentes emoções que estão a transmitir. Quando nós somos tão bons a transmitir emoções na nossa marca, e aqui entra o grande papel do marketing numa empresa, quando nós, enquanto marketeers na nossa empresa, conseguimos transmitir tão fortemente a imagem e a emoção da nossa marca, muito rapidamente nós deixamos de ter pessoas a quem temos que vender e passamos a ter pessoas que nos querem comprar. Quando alguém vai a um stand da Ferrari, o vendedor tem mesmo que vender um Ferrari? Acreditam que tem mesmo que vender um Ferrari? O Ferrari foi vendido àquela pessoa que está dentro daquele stand durante anos e anos e anos e anos de corridas de Fórmula 1, de cromos na capa quando andava no 6º ano, que tinha lá o Testarossa na capa. Para quem tiver mais de 25 anos isto faz sentido, todos os outros não. Tinha lá os cromos na capa, tinha os pilotos, tinha todas estas coisas na cabeça muito antes de alguma vez ter entrado num stand da Ferrari. Quando ele vai lá, e presumindo que ele, quando vai lá, tem o dinheiro para comprar um Ferrari, não há esforço de venda nenhum, a pessoa simplesmente vai lá comprar. Esta emoção, perceber o que é que o nosso cliente verdadeiramente quer, também nos vai trazer uma coisa. Vai haver um certo tipo de pessoas que vão deixar de comprar o nosso produto. Ou que, pelo menos, vão deixar de estar interessados no nosso produto. Por exemplo, quando a Volvo se definiu como um carro de, principalmente, segurança, todas as outras pessoas que estavam à procura de adrenalina, velocidade e excitação, fugiram. Não iam comprar Volvo. Não era a primeira hipótese. Ora, enquanto marketeers, é nosso trabalho também, em conjunto com uma empresa, quando estamos a definir a nossa filosofia, quando estamos a definir o nosso caminho, perceber que, por muito bom que seja o nosso produto, por mais espetacular que ele seja, raramente ele vai ser um produto para todos os consumidores. Porque sempre que nós estamos a fazer marketing para todos os consumidores, quando nós começamos a associar ao nosso produto todo tipo de emoções diferentes, começa a ser assim um bocado confuso. Nós, enquanto seres humanos, o nosso cérebro não funciona assim de uma forma tão complicada como às vezes nos querem fazer parecer. Funciona até de uma forma relativamente simples. E quando nós, enquanto marketeers, começamos a complicar, a pôr coisas demais por forma a agradar a toda a gente, normalmente isso não cai bem. E normalmente as pessoas não têm uma clara definição daquilo que querem e, portanto, tendencialmente, vai correr pior. Vamos ter, em vez de só aquelas pessoas a afastarem-se, vamos ter pessoas de todos os estratos a afastarem-se. Ora, isto simplesmente são estratégias.
Reparem que eu, enquanto orador, não sendo especialista de marketing, não tenho sequer a pretensão de ter algum tipo de fórmula mágica sobre como é que as coisas funcionam ou simplesmente para aplicarem e agora tudo se transformar na vida das empresas ou na forma como comunicam um produto ou vendem. Aquilo que nós estamos a falar aqui são simplesmente opções diferentes para a forma como interagimos com os clientes. O meu repto, o meu desafio aqui é que peguem neste frame que foi passado, neste frame de resultados que são gerados pelo comportamento, que são gerados pelo estado emocional, e testem. Vejam se faz sentido. Vejam se na nossa vida isto faz sentido para nós. Quando eu me sinto mesmo muito bem, quando eu estou num estado emocional altamente positivo, ou estou alegre, contente, motivado, energizado, o meu comportamento tende ou não a ser diferente. Isso tende ou não a produzir resultados diferentes. A aula onde eu estou pode ser exatamente a mesma. Eu tenho a certeza aqui que os professores aqui no IPAM são excelentes. No SCAP, desculpa. No SCAP são excelentes. Os professores aqui no SCAP são excelentes. Ora, eu na Faculdade de Economia tive o prazer de encontrar muitos professores e entre os quais alguns não eram excelentes. Entre os quais alguns gostavam de transmitir matéria ou estar nas aulas de uma forma que às vezes eu pensava que era mesmo o ambiente externo que influenciava o meu comportamento, porque eu queria era, como é que se diz, cortar os pulsos. Ora, a questão é ou não diferente eu estar numa aula, num estado emocional motivado para aprender? Quando eu estou atento, quando eu estou bem disposto, quando eu quero estar lá, quando eu estou com energia e quando eu quero aprender. Isso produz ou não um tipo de atenção diferente, um tipo de focos diferente, um tipo de perguntas diferente, um tipo de interação diferente. O que vai produzir no final um resultado também, imagino eu, diferente do que está na aula quase a dormir. É ou não diferente quando nós estamos a estudar, ou quando nós entramos numa empresa, ou quando nós vamos fazer um trabalho e o nosso estado é um estado de emoções enérgicas, positivas, que nós queremos fazer as coisas. Produz ou não, se calhar, resultados diferentes. Quando nós falamos com aquelas pessoas que não veem soluções para nada, quando nós falamos com aquelas pessoas que estão a ter um problema, estão a ultrapassar um desafio, nós perguntamos, ok, então, e o que é que tu vais fazer? Fazer? Não há nada que eu possa fazer. Está tudo perdido, não há hipótese nenhuma. O estado emocional destas pessoas é alto, é elevado, é assim, um estado emocional muito potenciador. Normalmente estão num estado que naquele momento não tem muitos recursos, ou seja, eu não consigo ver muitas opções. Logo, o meu comportamento tende a ser um que não me potencia a ter muitos resultados. Quando as pessoas às vezes se fartam disso, começam a produzir resultados diferentes. Quando as pessoas às vezes se fartam de se sentir assim, começam a produzir resultados diferentes. A mesma coisa funciona na nossa vida pessoal e funcionará na maioria dos casos numa empresa, utilizando este frame, pois a maioria das vezes o contacto é muito pessoal. Há pouco estivemos a falar aqui do social network e pensem na forma como será diferente quando, se uma empresa que está numa rede social, à partida, a assumir-se quase como uma pessoa individual, porque o contacto que quer ter com os seus clientes é um contacto quase de pessoa individual, imaginem qual era a diferença se essa pessoa começasse simplesmente a comunicar ou a fazer com que as pessoas que comunicam com ela atingissem estados emocionais mais positivos. O Bruno deu-nos um cheirinho disso quando disse utilizar a criatividade nas redes sociais, utilizar o humor nas redes sociais, utilizar as coisas diferentes nas redes sociais, por forma a quê? As pessoas, aquilo ser uma quebra do padrão que está ali daquela informação toda maciça que toda a gente disse que existe, não é? Quando nós fazemos as coisas, quando nós leonçamos o nosso nome, de repente, o que é que modificou ali? Modificou a vida da pessoa? À partida, nenhum de nós, por ter o nosso nome leoncificado, ficou com a nossa vida altamente alterada, certo? Mas, por momentos, alterou o nosso estado emocional. Por momentos passou de aborrecimento, ou de chatice, ou de tristeza, ou de opá, que chato, deixa-me só ir aqui um bocado a Farmville. Passou dessas coisas para, opá, olha que giro. E essa pequena mudança de estado é às vezes a única coisa que é necessária para criar grande ligação com uma empresa. Quando nós, enquanto marketeers, conseguimos produzir isso constantemente nos nossos clientes através dos nossos produtos, e essa é a base de tudo, se o produto for mau, não há marketing que o salve. Pelo menos a longo prazo. A curto prazo toda a gente consegue pôr qualquer coisa a funcionar. A longo prazo, se o produto não for mesmo bom, vai haver muito poucas coisas que o salvem.
Mas se nós conseguimos, através dos produtos, produzir essas emoções diferentes, através da comunicação, produzir essas emoções diferentes, através do contacto sempre produzir essas emoções diferentes, aí o cliente começa cada vez a ficar cada vez mais ligado. Quando nós lhe mandamos 30 newsletters por mês, 40 mensagens por dia, aí vamos produzir estados emocionais também. Estados emocionais que levam a comportamentos com nunca mais me liguem, por favor. Tudo isto, simplesmente, são formas de nós termos atuações. Alguma destas coisas vai garantir o sucesso imediato de uma empresa? A minha opinião é que não. Era muito bom que fosse muito fácil fazer isto logo assim do pé para a mão. São normalmente, tal como nas relações humanas, coisas que se vão desenvolvendo. Quanto mais nós desenvolvemos, maior a possibilidade de nós termos sucesso. Sobre estas questões de comportamento humano e de algumas questões sobre a energia e como utilizar os estados emocionais, eu deixo-vos aqui estes três sítios diferentes. O site da Life Training, a empresa da qual eu represento, o meu site pessoal e este VNCGT, que é uma plataforma multidisciplinar onde vou encontrar vários documentos, quer sobre marketing, quer sobre todo o tipo de disciplinas que estudam a forma como os seres humanos interagem uns com os outros. Portanto, este é o objetivo destas três plataformas e vou dar agora espaço a questões que queiram fazer. Antes de dar esse espaço, queria agradecer a energia com que estiveram desse lado também, o estado emocional com que estiveram desse lado, a atenção com que estiveram desse lado, e queria deixar aqui o desafio. Eu gosto de pessoas que sejam céticas. E o que é isto de ser cético? Há dois tipos de céticos. Há um cético, que é o tipo que quando houve algum tipo de coisa nova, fecha os braços e diz, oh, isso não funciona. Isso é que era bom. Não, isso é uma tanga, não, isso não funciona. E este é um tipo de cético. E há outro tipo de cético, que eu acredito que estando na disciplina de marketing, tem que ser este segundo tipo de cético, não podem ser o primeiro. Que é o tipo de cético, quando houve alguma coisa nova, diz, e eu não sei se isso funciona. Mas só há uma maneira de eu saber, que é, ora digam lá, testar, experimentar, fazer, pôr em prática. Ora, é exatamente este tipo de céticos que eu gosto. São aquelas pessoas que são, tal como eu, especialistas em falhanço. Porque sempre que vem alguma coisa nova, vão pôr em prática. E normalmente, quando nós fazemos uma coisa nova pela primeira vez, o que é que acontece? Falhamos. Ora, como falhamos, podemos ter duas opções, que é desistir ou perceber o que é que nós aprendemos, retirar daí as aprendizagens, pôr novamente em prática e o que é que acontece? Falhamos outra vez, não é? Olha, ter sucesso à segunda vez, isso é que era bom. Falhamos outra vez e vamos falhar até termos aprendido tudo aquilo que temos que aprender para pôr em prática. A vantagem do marketing, a vantagem destas ciências de comportamento humano é que nós já não precisamos de falhar onde os outros falharam. Podemos já ler livros, podemos aprender com experiências, com estudos, com pessoas que vão vir aqui trazer uma série de experiências, pessoas que já falharam o suficiente para nós pegarmos neste resultado final e dizer, então ok, deixa-me aplicar isto e ver se na minha vida isto também é igual. Muito obrigado por estarem aí. Obrigada. Foi uma surpresa muito agradável ouvir o Ricardo Peixe. E eu fiquei com a sensação que aprendi uma coisa nova hoje. Essa atitude positiva, em termos de quem leciona, vai ter uma grande vantagem. Se nós conseguirmos tirar daqui um ensinamento, é o seguinte, eu vou conseguir chegar ao fim do ano letivo e todos aqueles que conseguiram atingir os resultados que pretendiam, ótimo, excelente, e vou conseguir ainda outra coisa, é que aqueles que, por uma razão ou outra, não conseguiram atingir os resultados, vão passar a ter este tipo de atitude. A gaja deu-me 7, mas eu adoro mesmo aquela gaja. É isso que eu vou tentar fazer. O Ricardo pôs-se à disposição para responder a questões. Alguém tem alguma questão que queira colocar? Bom dia. Antes de mais, parabéns pela excelente apresentação, devo dizer. A minha dúvida é uma pela qual eu também passo muito, que é como passar um positivismo e uma diversão, como nós acabámos de ver, mas não perder a seriedade nem a mensagem. Portanto, não ser um stand-up, ser uma apresentação. Não é? Onde é que está o balanço? Então,
como passar, a questão aqui é uma questão que eu enfrentei durante muito tempo e conheço muitas pessoas que o enfrentam também nas empresas, que é, parece que há um estigma ou um paradigma nas empresas que se eu me estiver a divertir ou se eu estiver alegre, provavelmente não estou a trabalhar. Isto com certeza quer dizer que eu estou a fazer outra coisa que não trabalhar. Não é? Eu tenho que estar com aquela cara, tenho que provavelmente fazer uma daquelas caras quando o chefe passa, que é... e uns faxes e tal, não é? Parece que é esse o paradigma. Ora, isto só funciona se de facto for congruente. Ou seja, se isto formos mesmo nós. Se nós conseguirmos ter mesmo uma paixão por aquilo que nós estamos a fazer. Se nós quisermos e gostarmos mesmo daquilo que nós estamos a fazer. Se isso for a nossa paixão. Se não for, se nós porventura estivermos a trabalhar, como aliás 80% das pessoas em Portugal está, a trabalhar num sítio onde não gosta assim muito, podemos encontrar algo nesse sítio que nós gostemos. Se calhar é o contacto com o cliente que nós gostamos. Se calhar é pôr um sorriso nas pessoas que nós gostamos. Se calhar é outra coisa qualquer, não faço ideia. Se nós não tivermos nada na empresa onde nós estamos a trabalhar que gostemos, se nada nos apaixonar no trabalho que nós estamos a fazer, se nada gostarmos do trabalho, das operações que temos que fazer no dia-a-dia, ou mudamos de emprego, ou então aquilo vai ser mesmo muito chato. E depois vamos chegar a um ponto onde chegam também muitas pessoas em Portugal, onde passamos 20 anos num trabalho a dizer mas aquilo é tão mau, e então o que é que vais fazer para mudar? Nada. Também é giro, não é? Respondi? Olá, mas também muitos parabéns pela palestra. Obrigado. Eu vou estar no sábado no Life Energy. Boa. Foi uma ótima entrada, um ótimo prefácio para aquilo que espero que aconteça no sábado. Obrigado. A minha pergunta consta no seguinte: nós falamos efetivamente em marcas, falamos em contacto com o cliente. E o Ricardo falou também na questão individual e das pessoas, e que as empresas acabam por ter contacto com o seu cliente, com o seu consumidor, através das pessoas, não é? Porque nós não temos um contacto com uma empresa. O contacto com a empresa é feito por um indivíduo, pelo colaborador que trabalha naquela organização. E aquilo que eu gostava que abordasse é a importância dos colaboradores, dos recursos humanos, nessa atitude positiva, e até que ponto é que, para além da tal publicidade da Volvo ou da Ferrari ou de qualquer outra marca, é importante que o nosso relacionamento com a marca se faça através ou pela intermediação do colaborador, e até que ponto é que o próprio departamento de marketing deve apostar nessa força de vendas, e de todo o colaborador, pode ser a telefonista que nos atende o telefone e através da qual nós temos um primeiro contacto com uma organização. Até que ponto é que esse positivismo, essa energia para resultados tem que estar alicerçada, tem que estar diversificada em todos os colaboradores de uma organização, sem exceção. Pode ser a pessoa que está no laboratório, pode ser a pessoa que está atrás do computador. Até que ponto é que não é só o anúncio publicitário, não é só o contacto imediato com o cliente, mas está efetivamente diversificado em toda a atuação da empresa. Ótima pergunta. Isto é uma pergunta que nos surge muito, mesmo dentro do contexto daquilo que a Life Training proporciona às empresas, que é um tipo de formação não só comportamental, mas também. E tem a ver com, na minha opinião, a empresa são as pessoas que lá trabalham. Na minha opinião, a marca são as pessoas que lá trabalham. Se eu tiver... reparem, como é óbvio, a publicidade tem um impacto brutal na nossa vida, senão não era uma indústria de milhões de euros, era uma indústria de centenas. Como é óbvio, toda a publicidade e todas as estratégias de marketing têm impacto. Muito impacto vai ter a experiência que eu, enquanto consumidor, tenho com as pessoas daquela empresa. Se cada vez que eu contactar com uma pessoa de uma empresa, ela me transmitir também por ela as emoções que a empresa quer transmitir ao mercado, aí parece congruente. Aí deixa de ser, eu há pouco lembrei-me quando nós estávamos a falar no social network disto, aí deixa de ser a empresa que tem a sua opinião, que é um bocado enviesada, por assim dizer, dos seus produtos a falar, e passam a ser pessoas altamente congruentes e consistentes que estão lá também a dizer aquilo o mesmo sobre o sítio onde trabalham.
Sempre que nós vemos pessoas apaixonadas pela empresa onde trabalham, isso reforça internamente a nossa crença que aquela empresa e os produtos que elas estão a produzir são bons. Quanto mais colaboradores desagradados nós virmos de uma determinada empresa, isso também gera no público descredibilização sobre aquilo que está a acontecer lá dentro. Por isso é que para mim, a questão da marca não começa no marketing, começa no CEO, começa no Chairman of the Board, começa na primeira pessoa que tem que encarar, tem que encontrar dentro de si todos os valores que quer que a marca produza. Porque só quando o CEO está a fazê-lo é que a sua equipa mais direta o vai fazer e por aí adiante até chegar ao mais alto dos colaboradores, aquele que lida diretamente com o cliente. Palmas para o Ricardo Peixe.